Boa noite. A faixa azul, aquela exclusiva para ônibus, foi implantada hoje na Avenida Humberto Calderaro Filho, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a Superintendência de Transportes Urbanos, o objetivo é dar mais fluidez ao trânsito e desafogar o tráfego, priorizando o transporte coletivo. Mas a ideia não agradou muita gente, não. São muitas as reclamações. Uma delas começa por aqui. Olha só o que o motorista desse ônibus teve de fazer para desviar da calçada. Tá estreito mesmo, ficou um pouco estreito isso aí. Pra gente no coletivo ficou estreito. A via mais estreita representa um perigo também para os pedestres. O ônibus quase me bate pelo difícil acesso da calçada. Tá muito estreita, eles estão realmente passando pro lado do pedestre. Na Humberto Calderaro Filho, a faixa azul foi implantada num trecho de 1 quilômetro, entre as avenidas Belém e André Araújo. E por causa da novidade, o trânsito ficou mais lento que o normal. Olha o engarrafamento que está aqui, ó. A gente não está tendo tempo, nem não consegue andar, não anda para lugar nenhum. Mesmo que muitos motoristas não tenham gostado da faixa exclusiva aqui na Avenida Humberto Calderaro Filho, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos disse que vai continuar com o projeto em outras avenidas da capital. A partir de amanhã, por exemplo, a faixa azul começa a ser implantada nas avenidas Max Teixeira e Noel Núteus, zona norte de Manaus. O objetivo é ligar o centro da capital à zona norte. A faixa exclusiva vai até o Terminal 3, na Cidade Nova. Uma obrigação nossa, a Lei 2.587 exige que os municípios priorizem o transporte coletivo, porque ele é o que realmente transporta a maioria da população. Durante um mês, o motorista que invadir o espaço reservado para ônibus, táxis com passageiros e veículos de emergência vai ser orientado a se adequar à mudança. A infração é considerada gravíssima pelo Manaustrans. E após o período de adaptação, o motorista que circular pela faixa em qualquer horário poderá ser multado em mais de R$ 190. Para mim não atrapalha nada, que eu respeito. Agora quem não respeita... Mas nem todo mundo pensa assim. Números do Manaustrans mostram que mais de 4.300 condutores foram multados por usarem a faixa exclusiva na Mário Ipiranga e Constantino Neri. Nessas avenidas onde o projeto já existe, a SMTU garante que o trânsito passou a fluir melhor, além de ter diminuído o tempo de deslocamento de quem precisa do transporte coletivo. Só a Constantino Neri, o que está pintado hoje, você ganha 20 minutos por deslocamento. Somando isso aí, você vai dar um avanço bastante bom para quem anda de ônibus. E o próprio trânsito, depois de estar adaptado, não tem perda, porque a organização é muito importante. O veículo pesado, ele andando em qualquer faixa, ele complica muito. Na hora que a gente seleciona a faixa, isso facilita também o trânsito de veículo. E sobre a reclamação da faixa azul ser mais estreita na Avenida Humberto Calderaro, como mostramos no início da reportagem, a Diretoria de Engenharia do Manaustrans informou que a sinalização obedeceu à mesma largura da faixa que já existia no local. E outra avenida que também vai contar com a faixa exclusiva para ônibus é a Altais Mirim, conhecida como Grande Circular. Mas ali existe um outro problema. Muitos carros costumam estacionar irregularmente. Hoje, um acidente em um destes pontos deixou o trânsito lento. Apesar de ter capotado, a dona deste carro teve apenas escoriações leves. Enquanto ela registrava o boletim de ocorrência, o marido acompanhava o trabalho da perícia. De acordo com ele, o acidente aconteceu porque a motorista teve que desviar de um micro-ônibus que vinha em alta velocidade. O que comprometeu mais ainda o acidente? Porque nós temos esses carros estacionados aqui de forma irregular aqui na lateral. Nós temos ali uma placa de proibição de estacionamento. Aí quem encurtou mais a via. No que ele fecha e ela tenta desviar para cá, né, ela acaba aqui colidindo com esses carros e o carro capota. A polícia ainda vai determinar o que provocou o acidente. O carro chegou a bater em outros veículos que estavam estacionados ao longo da avenida. Tudo isso a poucos metros de uma placa que indica que é proibido estacionar.
Mas os agentes de trânsito estavam mais preocupados em garantir que o tráfego não parasse. Enquanto o carro estava sendo retirado aqui da Avenida Grande Circular, o trânsito teve que ficar nesta via completamente parado. De acordo com os agentes do Manaus Trans, na maior parte da via é proibido estacionar, mas em alguns lugares eles permitem porque existem muitos comércios aqui que necessitam de estacionamento. E a polícia conseguiu prender o homem suspeito de assaltar por 3 vezes o Sindicato dos Médicos. Além desse crime, ele responde a outros 15 furtos cometidos na área do bairro Alvorada. Manuel Cirqueira, de 31 anos, foi preso em flagrante após furtar a casa de um oficial do Corpo de Bombeiros na segunda-feira no conjunto Canaã. Parte dos objetos foi recuperada. Entrou pelo vizinho, entrou pelo telhado do vizinho, né? E em seguida acessou minha casa. E acessando minha casa, ele conseguiu realmente provocar um estrago, porque ele arrombou tudo. A polícia também encontrou diversos objetos de outros furtos com Michel da Silva e na casa de Sâmia Santos, no ramal da Anaconda, na Zona Oeste. Onde nós localizamos um casebre que servia de depósito a esses objetos. Lá foi localizado sofá, foram localizados móveis que guarnecem uma residência, enfim, colchões. Todos os objetos que foram subtraídos da casa do coronel. Então, ele é o tipo de pessoa que realmente, se tiver oportunidade, ele vai fazer um limpa na sua residência ou no comércio. Segundo a polícia, mais de 15 boletins de ocorrência contra Manuel já foram registrados no 10º DIP. Eu tenho um mercadinho, foi arrombado mais de 10 vezes. Só comigo foi flagranteado 2 vezes. Conseguiu recuperar alguma coisa das coisas que ele furtou? Não, porque ele leva carne, desodorantes, aí a gente não consegue recuperar de jeito nenhum. Manuel Cirqueira já foi preso 2 vezes pelo mesmo crime. Dessa vez, a polícia e as vítimas esperam que o suspeito fique mais tempo na cadeia. Até revoltante. O cara vai preso e daqui a pouco está solto de novo. Quantas vezes ele estiver fora, vai praticar essa modalidade de furto, a parte que nos cabe está sendo feita e vai ser entregue da maneira correta para o judiciário atuar. Um incêndio destruiu um bar hoje de madrugada no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste. A dona do estabelecimento estava dormindo com a irmã quando o fogo começou. As duas foram resgatadas pelos bombeiros, mas ninguém ficou ferido. A perda foi total e a suspeita é de incêndio criminoso. Um homem foi baleado na perna hoje à tarde depois de reagir a uma abordagem de policiais na Feira da Manaus Moderna, no centro da cidade. Ele estava ameaçando as pessoas com uma faca e ainda feriu a mão de um policial. Alcinélio Silveira Lopes acabou de completar 18 anos e já foi preso por envolvimento com o tráfico. Ele foi detido com drogas no bairro da União, zona centro-oeste da cidade. E vamos saber agora como está o trânsito. Vamos lá. Você vê imagens agora nesse momento da Avenida Maceió, esquina com a Pará, no sentido centro-bairro, congestionamento. Agora, imagens ao vivo de outro trecho da Avenida Maceió, na esquina com a Salvador. Tá aí a explicação para o problema. Tem um sinal em pane, gerando reflexo em toda aquela área. Já já a gente volta com mais informações sobre o trânsito. Foram apresentados hoje 2 suspeitos de participar do assassinato da agricultora Dora Priantes. O mandante do crime é caseiro do sítio onde ela estava quando foi morta. E essa é apenas uma das 22 mortes registradas aqui no Amazonas de trabalhadores agrícolas. As ameaças são muitas. Existe até uma lista de pessoas marcadas para morrer. Há mais de 30 anos, Dona Lucinete é ameaçada na comunidade do Igarapé do Jacaré, zona rural de Manaus. É viver todo tempo com medo, né? Todo tempo se precavindo, nunca andando no mesmo caminho. A gente vive muito sobre, como é que a gente fala? Tensão. Só nos primeiros 6 meses de 2015 já foram registradas 22 mortes aqui no Amazonas, segundo a Federação de Trabalhadores da Agricultura. Sendo que em todo o Brasil, durante todo o ano passado, foram 36. Ainda, de acordo com a federação, outras 53 pessoas são alvos de ameaças. Na verdade, até o mês passado, a lista tinha 56 nomes de pessoas marcadas para morrer.
o número de pessoas que estão morrendo. É por isso que ela está diminuindo. Então a tendência dela é diminuir, não é aumentar. Nós tivemos mortes que até hoje não foram desvendadas e não tem ninguém preso. O motivo quase sempre é o mesmo: a briga pela terra. Os grileiros se aproveitam de propriedades sem títulos e usam a força para retirar as famílias das áreas de assentamento. O deputado Dermilson Chagas disse que muitos agricultores procuram ajuda nas delegacias, mas nem sempre o socorro vem a tempo de evitar o assassinato. Por isso, ele defende a criação de uma delegacia agrária que possa dar celeridade nesses casos. Você não tem só o fator invasão, você tem o fator grileiro, você tem agressão ao meio ambiente, você tem sobreposição de títulos, você tem invasão de outras pessoas de outros estados. Ou seja, você tem como Estado criar essa delegacia agrária para socorrer o pessoal do campo. Esse socorro poderia ter evitado a morte da líder comunitária Maria das Dores Priantes, que chegou até a vir aqui no plenário da Assembleia pedir ajuda, que não veio. Nesta terça-feira, a polícia apresentou 2 dos 4 envolvidos no crime. O caseiro do sítio dela, Ronaldo de Paula, teria ajudado os homens contratados por Adson Dias da Silva a chegar até a agricultora, que foi sequestrada e torturada. O Adson tinha prometido a quantia de R$3.000 para ele e uma moto CB300 e que ele havia pago R$1.500 adiantado pelo serviço. O Adson pediu dele documentos que incriminasse a Dora e que o incriminasse. Ele queria esses documentos e queria que ele desse a informação para o grupo executador. Ele só conseguiu fazer o retrato falar de uma pessoa. Eu perguntei a ele depois, como é que foram 2 pessoas e você só conseguiu fazer o retrato falar de um? Ele disse, não, porque dos que entraram na casa, ele viu essa pessoa 2 vezes. E a mesma pessoa que o abordou no dia anterior ao sequestro foi a mesma pessoa que amarrou ele dentro da casa conforme o combinado. Só neste mês de agosto já foram registrados pelo Corpo de Bombeiros mais de 30 incêndios provocados por queimadas. E por causa do forte calor e as poucas chuvas, a tendência é que esse número aumente. Afinal, o verão amazônico só está no começo. A alta temperatura e a vegetação ressecada são os ambientes ideais para as queimadas nessa época do ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só neste mês de agosto foram registrados e contidos 36 focos de incêndios provocados por queimadas, 15 no último fim de semana e durante todo o ano já são 129 casos. No ano passado foram 304. Tem se intensificado a quantidade de ocorrências por incêndio em vegetação, justamente pela alta temperatura, pela baixa umidade relativa do ar e pela vegetação que já começa a ficar cada vez mais ressecada. E a tendência é que isso venha a aumentar essa quantidade de ocorrências, justamente porque o clima vai continuar pesado, quente e vai continuar ressecando a folhagem. Este meteorologista também confirmou que o período é de poucas chuvas, o que pode agravar a situação. O volume total esperado para o mês de agosto é de 39 a 64 milímetros, mas existe a possibilidade de que a média não chegue nem a 30 milímetros. Este ano a gente tem a influência do El Niño, que está fortalecendo essa massa de ar seco que predomina no Brasil Central, deixando com que o céu fique mais claro ainda aqui, a gente tenha dias com grande período de insolação e temperaturas mais elevadas. Por isso, o Corpo de Bombeiros chama a atenção para alguns cuidados que ajudam a evitar as queimadas ou que elas atinjam grandes proporções e se tornem um problema bem maior. E verificar se a vegetação está alta e se precisa fazer ou não a capinagem. Constatando isso, fazer a capinagem e acumular esse material e jogar, dar um destino a ele, não simplesmente acumular e queimar. Existe ainda muito o costume das pessoas fazerem a capinagem do terreno, juntar aquelas folhinhas e tocar fogo. Só que esse pequeno fogo, para queimar essa quantidade de lixo, acaba sendo o estopim para um incêndio em vegetação e colocando em risco as residências próximas.
É bom ficar atento. E aumentou aqui em Manaus os registros de malária. A capital amazonense aparece como a terceira cidade do estado onde mais pessoas contraíram a doença. Mas se a gente analisar os números total do Amazonas, a notícia não é tão ruim assim. Apesar da grande cheia desse ano, o Amazonas conseguiu reduzir em 9,58% os casos de malária. Comparada com o mesmo período do ano passado, a diminuição foi de 4.491 casos. As cidades com os mais altos registros da doença foram Ipixuna e Eirunepé. As duas estão na calha do Juruá, uma das áreas mais atingidas pela cheia. Mas o que surpreende é Manaus. A capital do Amazonas é a terceira cidade com maior incidência da doença. Por aqui, houve um aumento de 12,14% nos casos de malária. As zonas norte e leste são as mais atingidas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a culpa desse crescimento é das invasões. As pessoas habitam casas praticamente improvisadas, né? E isso realmente dificulta extremamente o controle. Vivem próximo aos criadouros do transmissor, que é o anofilino. No caso aí, as fontes, os igarapés, né? Fontes de águas que funcionam como criadouros. Consequentemente, o risco de adquirir a doença ele é muito maior. O homem suspeito de jogar o filho de 4 meses no Rio Negro teve a prisão temporária decretada hoje. O caso continua sendo um mistério, porque o pai desapareceu desde sexta-feira e o corpo da criança ainda não foi encontrado. Segundo a mãe do bebê, o crime teria acontecido depois de uma discussão entre os dois, que estavam numa canoa a caminho do Porto do São Raimundo. O ex-companheiro dela teria tentado matá-la. Sem sucesso, teria jogado a criança dentro d'água. Os bombeiros continuaram as buscas no Rio Negro nesta terça-feira, mas fica cada vez mais difícil encontrar o corpo do bebê próximo ao Porto do São Raimundo. Na Delegacia de Homicídios, foi confirmado que a prisão temporária de Josias da Silva Alves, pai do bebê Pablo Pietro, foi decretada pelo Tribunal do Júri. O decreto de prisão que foi expedido pela doutora Mirza na data de hoje, de maneira nenhuma impõe a ele reconhecimento de culpa. O que a gente precisa é que ele compareça até para que a gente possa ultimar essas investigações. Na verdade, ultimar não, dar prosseguimento nessas investigações, porque a gente deve considerar que nesse primeiro momento a gente só tem único e exclusivamente o depoimento da menina. O delegado de homicídios também informou que a mãe do bebê vai ser trazida nesta quarta-feira para Manaus. Cleudes Batista tem antecedentes de agressão e a história que ela contou inicialmente teria algumas contradições. Tem algumas coisas que causam estranheza. Se ela nadou até a beira, como que ela estava conseguindo falar no celular? E os documentos dela, não molharam? Provavelmente a gente vai inquirir novamente o policial que fez a primeira ocorrência, fez o primeiro atendimento da ocorrência, para que ele possa tecer mais em pormenor a situação pela qual ele encontrou ela no porto, se ela estava molhada ou se não, coisas desse tipo. Nós assumimos o caso ontem, estamos avançando, esperamos contar com o apoio da população, né, no sentido de aparecer alguma testemunha e de vocês da imprensa no sentido de divulgar. E agora a gente tem novidades sobre esse caso. A repórter Teia Morel traz informações por telefone. Boa noite, Teia. Você conversou agora há pouco com uma pessoa da família do suspeito, do pai da criança, é isso? Boa noite, Amanda. É isso mesmo. Eu conversei com a Josenilda Oliveira, que é irmã do Josias da Silva Alves, né, que é o principal suspeito desse crime. Bem, a Josenilda, né, a Josi, como ela prefere inclusive ser chamada, era a testemunha que hoje à tarde estava sendo ouvida aqui na Delegacia de Homicídios. Ela prestou vários esclarecimentos para os investigadores, confirmou aquilo que foi dito no jornal A Crítica, de que a Cleudes era bastante agressiva com o Josias. Inclusive, a família está muito apreensiva em relação ao paradeiro dele, porque, de acordo com a irmã dele, ele não deu nenhuma notícia para nenhum familiar e não procurou nenhum amigo. A mãe do Josias, inclusive, mora em São Gabriel da Cachoeira e estaria vindo para Manaus justamente pela grande repercussão que o caso teve. A mãe de Josias
teria no celular algumas ameaças que a Cleude teria feito a ele através de redes sociais, através de mensagens de texto. Bem, a Josi não pôde entrar em muitos detalhes com a gente para não atrapalhar as investigações. A polícia espera ainda que o Josias possa aparecer para tentar esclarecer, para dar mais detalhes sobre o caso, né? Mais um outro detalhe que ela disse, que eu acho que é bastante importante, até uma novidade, é que o barco realmente não foi encontrado. Esse barco pertenceria ao empresário, chefe de Josias, e de acordo com o empresário, ele já fez várias buscas pela área do Porto do São Raimundo e não encontrou a embarcação. Ele também confirma que a embarcação estaria sem gasolina. Todas essas perguntas ainda precisam ser respondidas e esse depoimento de hoje pode ajudar a esclarecer um pouco mais o caso. Amanda. Quase 1 tonelada de alimentos vencidos foram apreendidos hoje pela Vigilância Sanitária em uma distribuidora na Zona Sul de Manaus. Os fiscais da Visa Manaus, com a ajuda da Polícia Civil, chegaram a esta distribuidora no bairro da Raiz, na Zona Sul, após denúncias anônimas. No local foram apreendidos 700 quilos de polpa de fruta com prazo de validade vencido há 1 ano, além de 80 quilos de hambúrguer. No frigorífico, os fiscais encontraram ainda 110 quilos de sacos de batata, também com validade de 2012. A Vigilância Sanitária trabalha com a parte de reclamação e denúncia, e assim foi feita, uma denúncia anônima, sendo que essa denúncia relatava o armazenamento de aproximadamente 25 toneladas de alimento, que não foi encontrado, mas vocês acompanharam aqui, deu cerca de 1 tonelada de um outro tipo de alimento com a configuração idêntica, né? No caso, a data de validade vencida. A distribuidora foi fechada, mas a fiscalização vai continuar. A multa pode passar dos R$30 mil. Essa empresa, como eu falei, ela vai ser autuada, evidentemente vai perder esses produtos, né? A gente vai, como eu falei, conduzir até o aterro sanitário, vai ser multada e vai sofrer interdição parcial do estabelecimento. Até porque um produto como esse, ele configura um risco sanitário, né? Podendo aí causar uma chamada DTA, que é doença transmitida por alimentos. Agora o futebol. O Nacional treinou na tarde de hoje no CT Barbosa Filho. O técnico Paulo Morgado, que ainda tenta arrumar a casa para os próximos 4 jogos, recebeu um apoio importante hoje. O clima no CT é de otimismo. Antes do treino, oração na academia e trabalho físico. O preparador Carlos Roca tenta deixar os jogadores menos cansados. E os trabalhos agora acontecem apenas em um período, mas como diz o técnico português, com bastante intensidade. Neste momento é aquilo que eu estou a pedir, é treinarmos menos vezes, menos tempo, mas com uma intensidade muito mais alta. Com 3 desfalques importantes, o zagueiro Robinha e os meias Charles e Danilo Rios, o técnico está tendo um pouco mais de trabalho para montar a equipe que precisa vencer o Remo lá no Pará. O homem-gol escolhido por ele é Nando, que chegou recentemente ao Nacional e ainda não fez uma partida inteira pelo Leão. A expectativa é boa, trabalhando forte a semana toda. A gente sabe que o jogo vai ser difícil e a gente tem que ir convicto que a gente precisa da vitória. Então, quem o professor optar por jogar, a gente tem que ir numa mesma opinião de entrar e dar o máximo. No meio entram em campo Lídio, Felipe Manuel e Denis, que continua como capitão da equipe. Ao ser perguntado sobre a derrota do Remo para o Náutico, que matematicamente ajuda o Nacional, ele foi direto. O mais importante é a gente fazer a nossa parte. Se a gente tivesse conseguido a vitória em casa, pelo menos tivesse empatado contra o Rio Branco fora, a gente estava bem melhor na situação. Acho que a gente não pode depender dos outros, a gente tem que primeiro fazer a nossa parte. Rafael Vieira, que veio do Penarol depois do Amazonense, deve fazer a estreia neste jogo. Entre o treino 2 e amanhã vamos decidir, mas é provável que o Rafael venha a fazer a estreia. Vamos ver a confiança dele também. No fim do treino, uma surpresa para os jogadores e comissão. Torcedores se reuniram no CT para mostrar apoio ao time e também à nova comissão técnica. Dezenas de nacionalinos cantaram o hino e tem gente que vai até o Pará para ver o time jogar. Onde o Nacional joga, a torcida está presente, está apoiando. Começamos hoje, acreditamos, devido a esse resultado que teve de Rio Branco e do Remo, e também com a mudança de técnico que trouxe uma motivação muito grande para o elenco, a própria torcida está muito motivada e a gente vai acompanhar o Nacional nessa vitória lá em Paragominas contra o Remo. Está confiante? Muito confiante, tanto é que a gente tem uma despesa grande aí, mas isso vale a pena, porque a gente sabe que voltaremos de lá relaxados, com aquela vitória, com aquela boa apresentação do Nacional. Parece que o tempo mudou por aqui. Tomara que os ventos agora soprem a favor do Nacional.
muito importante esse apoio da torcida. E mais de 100 atletas foram graduados no jiu-jitsu. Entre faixas pretas e iniciantes, a alegria em ganhar um grau ou trocar de faixa era grande. Uma noite especial para esses lutadores. Só chegou até aqui quem alcançou a meta. E isso só foi possível graças à disciplina e dedicação. Fator assiduidade, carência de tempo nas faixas, como manda a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, como manda, né, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, nós temos que obedecer essa carência mínima de faixa. Em alguns casos, a paixão pelo jiu-jitsu foi passada de pai para filho. Com 8 anos de idade, eu já vi o interesse dele em me acompanhar e vir assistir os treinos. E surgiu, né, a vontade dele fazer parte. Foi quando eu vim para a Gracie Barra. O sensei conversou comigo e falou, ó, desempenha você e seu filho, vamos treinar para que ambos sejam graduados juntos. Samir Filho recebeu um grau na faixa amarela. Esse é o meu objetivo, né? Ganhar a faixa laranja, minha primeira graduação na faixa amarela. Vai demorar alguns anos para eu pegar a preta, mas esse é o meu objetivo, então vou treinar duro para isso, para eu poder pegar a faixa preta. Ao todo, 84 alunos receberam grau nas faixas. 15 trocaram a cor delas. Um deles foi Fábio, que depois de muito sacrifício, conseguiu atingir a meta dele. Muitos desistem. Ao longo dos anos eu fui vendo meus amigos, colegas desistirem, pararem no meio do caminho, mas eu fui lá, me dediquei, me esforcei, passei por obstáculos que estavam me atrapalhando, superei machucados, venci competições, fui buscando a minha melhora e com a ajuda dos meus professores consegui chegar onde eu sonhava. O agora faixa preta é referência para os mais novos. É assim que surgem os campeões. É isso aí, Fábio. A palavra é superação. Parabéns para você. E um projeto social reúne mais de 100 pessoas. O objetivo é fazer essa galera ter um bom condicionamento físico. A aula é feita por um rosto bem conhecido no futebol local. O rosto é familiar. Dona Nazaré aqui, ó, dando exemplo aí, ó. Aí, menino. Quem vê Carlos Prata assim, imagina que ele voltou a treinar um time de futebol. Que nada, é um treinamento funcional que está dando o que falar no bairro, comandado pelo ex-treinador de vários times locais. Minha vida, 90% dela eu trabalhei no futebol. E hoje a gente fica feliz, que a gente sempre se sente também comandando, né? Essa juventude aqui de 40, 45 anos, 75 anos. E a gente está feliz da vida com essa garotada, que eu digo que é essa juventude conosco aqui. E eles são bem queridos por nós e a gente só tem a trabalhar e ajudar cada vez mais a saúde de todos. O projeto social existe há 2 meses e o melhor de tudo é 0800, ou seja, gratuito. Muito mais do que emagrecer, eles buscam uma qualidade de vida. Ao todo, 120 pessoas participam das aulas. Rony Silva está no projeto desde que começou e já perdeu 7 quilos. A minha meta é perder mais 10, 17 quilos. A qualidade de vida, a gente acorda mais disposto para ir trabalhar, a gente se sente bem melhor durante o dia. E não é só os jovens que buscam um corpo perfeito. Dona Lourdes, de 65 anos, é outra que está empolgada com as aulas. Não pode ficar em casa, não. Se aposentou, ficou em casa, por que ficar em casa? Não, a gente sai para a luta e vem fazer. Me acompanha, olha, estou eu e minhas 2 filhas aqui fazendo. São jovens as 2 filhas, né? E eu estou no meio, onde elas estão eu estou. Com o projeto, só quem tem a ganhar são os moradores e Carlos Prata, porque se hoje ele não treina mais nenhum clube de futebol, pelo menos continua no cenário esportivo local. 3, 4, 5, 6... Olha só que belo exemplo. E você, gostou? Tá cheio de disposição? Então anota aí. As aulas com o professor Carlos Prata acontecem às segundas, quartas e sextas, sempre à noite, das 8h30 às 9h30. Quem quiser participar é só chegar lá no Campo do Buracão, que fica entre o Parque 10 e o bairro da União. E em época de jogos eletrônicos, quem vem ganhando espaço e disputando essa preferência são os jogos de tabuleiro. Lembra do Banco Imobiliário? Pois é, eles estão até nos restaurantes. Depois do trabalho, esses amigos se reúnem para começar uma disputa acirrada.
aqui para construir isso? Esses jogos, que andam na contramão da crise econômica, têm aquecido o comércio. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, só no ano passado, essa indústria movimentou 5 bilhões de reais. A previsão para esse ano é de que o número seja maior, quase 6 bilhões. Esse crescimento expressivo chamou a atenção do comércio. Essa hamburgueria em Manaus, por exemplo, além da gastronomia, oferece espaço e jogos para os clientes. A gente tem toda essa temática, né, que são os jogos. Então a gente consegue trazer assim a parte lúdica ao nosso cardápio. Então a pessoa, além de vir aqui, ela se ficar contente com os milkshakes, com os hambúrgueres, ela tem à disposição um cardápio variado de jogos. Vitor, que é um apaixonado por jogos de tabuleiro, encontrou aqui um novo espaço para reunir os amigos. Eu jogo desde muito novo, acho que eu jogo desde os 6, 7 anos. Basicamente começou com jogos antigos como o Hero Quest, Master Quest, e depois foi evoluindo para outros jogos. Você gosta muito? Gosto sim. É bem divertido, sempre tenho coisas novas aqui, regras novas. Aprender é bem interessante. E essa união de comida e jogos tem crescido na capital. Nessa pizzaria foi criado um espaço dedicado aos amantes dos jogos de tabuleiro. É bacana, às vezes tem que comer assim com o braço levantado assim, mas dá certo. O que importa é comer e jogar, né? Ah, e aqui não tem essa de jogo eletrônico e celular. Na mão, além da comida, só são permitidos cartas e as peças dos jogos. E o celular aqui? O celular, bom, aqui não dá tempo de olhar, né? Porque como a gente está comendo e jogando, tem que pensar que ainda tem que ficar de olho para as pessoas que ficam olhando para os nossos jogos, né? Então a gente não pode parar para olhar para o celular. O que surgiu de uma proposta para aquecer as vendas virou o produto principal para muitos clientes. O segmento dos board game, ele retornou, né, assim, a uma procura maior no mercado brasileiro e também no mundo. Então, assim, é uma febre. Na Ásia, na Europa, Estados Unidos, né? E também vem reconquistando o público, né, dos anos 80, dos anos 90 aqui no Brasil. Parabéns pela ideia. E agora uma dica para quem costuma viajar de barco. Um projeto que disponibiliza livros para passageiros e tripulantes de embarcações regionais está precisando de ajuda. É que ainda não existe um lugar para abrigar adequadamente o acervo. 7 mil livros que estão se deteriorando precisam de um novo espaço. O acervo faz parte do projeto Navegando e Lendo. Aqui existem obras dos mais variados gêneros, mas é quase impossível encontrar o livro certo da maneira como eles estão empilhados. Nós estamos precisando com muita urgência de um container, ao menos de 12 metros, ou 2 de 6, se não der, até um de 6. E também estantes. Esses livros estão prestes a se estragarem, porque eles estão sobrepostos, a armazenagem não está correta. O projeto Navegando e Lendo disponibiliza livros e revistas em embarcações que saem de Manaus rumo ao interior. Em cada um dos 10 barcos onde funciona o projeto, são disponibilizados 100 exemplares de livros e revistas. Esse daqui, por exemplo, vai para São Gabriel da Cachoeira. Viagem pode durar até 3 dias. É um bom momento para aproveitar e adquirir um pouco de cultura. As obras são disponibilizadas para todos os passageiros. Murilo e Maurício aproveitaram. Os irmãos são apaixonados por histórias infantis. Que tipo de história que você gosta mais? Eu gosto mais do Pinóquio. E teve alguma outra história que você viu ali que te interessou? O neguinho que toca flautas. Você lê muito? Quase todos os dias. E no barco, como é que vai ser? Legal. E para quem não tem o hábito de ler, o projeto pode servir de estímulo. É o caso de Alaide. Ela escolheu um exemplar e vai ter um novo companheiro durante toda a viagem até Barcelos. Já pensou viajar sem fazer nada? Então, viajando, lendo, é muito gostoso. É verdade, dona Laide, viajar e ler é muito melhor. E a gente mostrou agora há pouco o trânsito congestionado nas principais vias do Vieira Alves e Vila Municipal por causa de um sinal em pane na Avenida Salvador, esquina com a Maceió. Vamos ver outras imagens do CIOPS, porque esse problema tem gerado reflexo em vários pontos da cidade. Na tela, a gente vê a Avenida Pará. Trânsito lento por ali. Bom evitar parar, viu, gente? Agora, imagens da perimetral do Parque 10, esquina com a Rua 6.
próximo aos lanches e bancos. Por lá o movimento melhorou, mas até há pouco tinha retenção, principalmente para quem vai para a Rua do Comércio e Xangri-Lá. Bom, e por hoje é só. Amanhã eu tô de volta com mais uma edição do A Crítica na TV. E não deixe de participar da nossa programação. É só mandar um e-mail com sugestões ou denúncias. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente noite para você e a gente se vê amanhã.